Estamos de volta com o 3-1, debatendo a homofobia, o casamento gay, os direitos dos homossexuais. Participam dessa nossa conversa Júlio Moreira, presidente do Grupo Arco-Íris, o pastor Samuel Malafaia, que também é deputado estadual pelo PR do Rio de Janeiro, e o professor Francisco Carlos Teixeira, de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir o terceiro e último bloco do programa com mais uma pergunta de telespectador. Por que o preconceito no Brasil é tão grande? A Fundação Perseu Abramo, ela fez uma pesquisa sobre a percepção do homossexualismo no Brasil, que foi publicado ano passado, o lançamento foi no Fórum Social Mundial. É um trabalho muito interessante, porque a maioria absoluta dos entrevistados, foram mais de 8.500 pessoas entrevistadas, eles declaram que não tem nenhum preconceito. E aí, no momento seguinte, as perguntas são, o professor na escola do seu filho poderia ser um homossexual? Você gostaria de ter um homossexual como vizinho? Você se consultaria num médico homossexual? E a resposta majoritariamente não, para os três quesitos. Tá? Então é muito interessante porque parece que ninguém tem preconceito, já que não tenha nada a ver comigo. Já que não tenha nenhuma convivência. Mas, ao mesmo tempo, numa pergunta mais à frente, pergunta assim, você já teve problema com o vizinho, com som alto, com sujeira, com não sei o quê, com homossexualismo? Todos tiveram problema com som alto, mas ninguém teve como homossexualismo. Então, é uma contradição gozada. Quer dizer, isto se chama exatamente pré-conceito. Nunca tiveram um problema com um vizinho homossexual, mas dizem que não querem ter um vizinho homossexual. Mas todos tiveram problema com um vizinho com som alto e não lembra na hora de dizer que esse é o maior problema de vizinhança. Esse é o tamanho do preconceito. Isto é o que nós chamamos tecnicamente pré-conceito, uma visão pré-concebida de que um vizinho desse tipo seria problemático. Olha, na igreja nunca tivemos perseguição a grupos dessa natureza. Agora, quando você fala nunca tivemos perseguição, perseguir, fazer o bullying, vamos fora dizer, da cristão, igreja ou dentro da igreja? Tanto faz, porque dentro da igreja é uma comunidade diversificada, de vários níveis sociais. E fora da igreja, como que você pessoalmente lida com uma ovelha, vamos dizer assim, diferente? Nós temos que lidar dando a ela condições, aí é que está, aí vai doer um pouco, porque nós vamos dar condições dela enxergar, você tem a opinião diferente, mas nós vamos dar a ela a oportunidade de enxergar que aquele comportamento não é correto, porque Deus criou homem e mulher, que não existe para nós a concepção do terceiro sexo. Então, nós vamos ensinar na igreja que pedofilia é pecado, vamos orientar nas classes da escola dominical que a prostituição não tem nada a ver com isso que está sendo discutido aqui, não. Tem um monte de coisas que nós não concordamos, eu quero dizer. Sim, mas não concordamos com a prostituição, com a confundir o público. Com adultério, com a mentira, com corrupção. Com corrupção. Agora, daqui a pouco, olha só, a economia está muito complicada. Nossos filhos vão ter que roubar mesmo. Deixa eles entrarem no tráfico para roubar, porque, como o senhor está falando, não vai ter nenhum... Eu acho que a igreja presta um serviço muito bom de alerta. O camarada quer entrar naquele caminho, que para nós é errado, ele vai entrar, mas vai entrar consciente. Você admitiria um pastor gay? Pastor gay? Não consegue chegar. Não, mas tem dois. A igreja contemporânea só de pastor gay. No meio dos gays ele pode eleger os pastores. A igreja presbiteriana tem, a igreja presbiteriana é episcopal, nas igrejas pastores homossexuais, inclusive celebram cerimônia de matrimônio. Para o senhor ver como a questão é muito mais complexa, como não existe uma verdade absoluta, mas existem uma piada hoje muito coisas comum, relativas. O camarada sair do armário. Só se o cara está no armário a gente não sabe, porque na hora que sair, deixa de ser pastor nas igrejas tradicionais. Mas aí que está, há uma contradição entre a questão do aceitar, e você não respeitar. Mas nós não aceitamos como líder, porque nós condenamos por exemplo, na Igreja Católica, até por causa do celibato, volta e meia surge um escândalo, muitas vezes envolvendo práticas homossexuais por parte dos padres e tal. Como é que, quer dizer,
como é que essa questão é tratada? Vocês não estão tentando assim, tapar o sol com a peneira, como a Igreja Católica faz, por exemplo? Eles são infelizes, porque não podem casar, uma coisa que é natural, mas já estão trabalhando no sentido de regularizar isso. Acredito que daqui a muitos anos o padre pode casar. A Igreja Protestante não tem isso, porque a gente constitui família, nós aprendemos dentro da Bíblia, e constituir família tem que ter um homem e uma mulher, e filhos ou não. Agora, no nosso caso, se o pastor for descoberto numa prática homossexual, primeiro, ele é afastado do cargo para ser novamente introduzido para se ver livre desse tipo de comportamento. Porque para nós é um comportamento pecaminoso. Para nós, quem lê a Bíblia... Que ele foi possuído pelo diabo? Não, foi possuído pela carne. Foi vezes possuído pelos seus desejos. Para nós, então, não entendeu? Então, na nossa cultura, na nossa cultura, a pessoa não vai ter aquela regalia de ser um. Mas eu digo, na cultura deles, eles podem futuramente organizar a igreja e vão organizar. Que eu vejo um problema que é interessante. Por exemplo, um pastor, ele se forma lá, tem a paróquia lá dele, etc. Aí, de repente, ele se declara gay. Né? Ele vai sem pedido de continuar a prédica, essa coisa toda. Aí ele entra na justiça por perseguição. Aí eu acho que o pastor tem razão. Aí o pastor acha... Aí, se tiver o PL 122... Aí eu acho que tem razão. Quer dizer, eu acho que tem algumas cultura. Coisas, por exemplo, que a gente tem que respeitar. É a regra do jogo. A regra do jogo. Quer dizer, se eu sou homossexual, eu não vou ser padre. Entende? Eu acho, por exemplo, diferente das Forças Armadas. Acho que não tem nada a ver. As Forças Armadas é outra coisa. Exato. Como também no professor, no médico, no arquiteto, no jornalista. Agora, na religião, eu acho que se o cara vai ser padre, ele foi lá, estudou, fez aquele curso todo, fez aquilo tudo, e depois ele vem, se declara gay e não quer aceitar as regras, eu acho problemático. Eu acho que ele está, inclusive, criando uma situação de deslealdade com os próprios fiéis que estão em torno dele. Então, eu acho que ele tem que ser claro, ele tem que dizer desde o início, ele tem que conversar e tem que ver como isso evolui. Mas mentir, porque alguém que trabalha com a fé não pode mentir. Tá? Eu acho que esse é um princípio fundamental. Então, eu diria, não fica na igreja, sai da igreja, procura a igreja contemporânea, procura outras igrejas, essa coisa. Isso eu acho que não é problema. Por exemplo, o sujeito, ele é homossexual e acredita em Deus. Ele quer uma igreja, quer ter um padre ou um pastor, quer ter alguém que dê amparo espiritual a ele, porque ele tem os seus conflitos e busca caminhos na religião. Como essa questão se coloca hoje para vocês do Grupo Arco-Íris? Existem igrejas que têm espaço para isso, padres e pastores que assumem a sua condição de homossexual? Como é que é isso? Olha, a fé ela é um direito inalienável do ser humano, né? Cada um tem o seu direito à sua fé, à sua expressão religiosa, isso tem que ser super respeitado, né? Existem sim espaços hoje inclusivos onde interpretam as escrituras, interpretam a fé de outra maneira, né? Não existe uma verdade absoluta, existem verdades para cada segmento, né? O pastor vai ter sua verdade, né? Outra religião vai ter sua verdade, os cultos afro-brasileiros vão ter suas verdades, que precisa ter justamente esse respeito. O meu companheiro, convivo há 9 anos com ele, meu companheiro, ele é evangélico, ele vai à igreja de segunda a domingo, todo dia, ele ora quando acorda, quando janta, quando almoça, quando vai dormir, ele me abençoa, e ele não frequenta igrejas inclusivas, inclusive uma igreja muito tradicional, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que ele frequenta. Então, como você vê como a questão é muito mais complexa. Então, acho que as pessoas têm que ser respeitadas na sua fé. E a gente precisa discutir justamente isso. Não existe uma criação de terceiros... Vamos para a questão, acho que é mais, vamos dizer assim, dramática nesse debate todo, que é a questão da família. Quer dizer, a família unicelular patriarcal, que é o padrão tradicional da família, hoje é minoria, né? Os casais se separam, constituem novas relações, formam outras famílias, é uma mistura nos colégios, nas escolas secundárias, isso é muito presente, né? Então, é uma realidade já.
em qualquer turma de adolescentes, o ambiente familiar de cada um é muito diversificado. E agora nós estamos vivendo um novo momento, que, do ponto de vista da relação familiar, que é a constituição de famílias a partir de relações homoafetivas, homem com homem, mulher com mulher. Sim. Como é que você vê isso, pastor? Família, vamos lá. É. Um homem com uma mulher que tem filhos e cria os filhos. É uma família. Outro tipo de família. Um homem com uma mulher que não tem filhos. É família. Outro tipo de família. Um homem com filho e filha perdeu a mulher. É família, não deixa de ser família. Outro tipo de família. Hoje, moderna. A mulher com filho ou sem filho, a filha, e é família, mas não tem o marido. Agora, nós não aceitamos de jeito nenhum a família de um homem com um homem criando filho dos outros e de uma mulher com a mulher criando filho. Nós não aceitamos. Achamos que é uma aberração, que pode ter essa constituição de direitos, tudo bem, mas que, segundo o modelo que a gente crê e segue, não é uma verdade tão verdadeira, porque foi colocado aqui várias verdades. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade, a meu ver, relativa. Como é que você encara isso aí? Então, a família ela é constituída por laços afetivos acima de tudo. Nada impede que eu, por exemplo, possa querer ter meu filho por vias naturais. Nada me impede, se for esse meu desejo, inclusive. Né? Nada me impede que eu adote uma criança e a eduque para a sociedade, uma sociedade mais pluralista, mais respeitável. E em nenhum momento vai ter influência da minha sexualidade em cima da criança, porque existem, por exemplo, jovens que são criados com os avós, né, só com a mãe, e não tem uma influência em relação à sua sexualidade. Então, assim, isso é um pensamento muito limitado. Acho que a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla. Acho que existem várias crianças hoje que são abandonadas por casais heterossexuais e precisam ter um acolhimento, e que os heterossexuais ainda fazem escolhas, né? Quando está lá no orfanato, vai escolher o menino loirinho, a criança negra, doente, fica lá em segundo plano. Então, a gente precisa... O preconceito tende a associar o homossexualismo à pedofilia. Justamente. Algumas vezes Isso é muito perigoso. Relação. Outras vezes não. Como é que essa questão é discutida Isso é muito perigoso. Nós, do movimento LGBT, repudiamos a pedofilia. Inclusive, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, na sua carta, tem uma publicação específica sobre pedofilia. A gente repudia. Acho que pedofilia é crime, ela deve ser punida, é um desvio mental e precisa ser tratado. O que a gente busca justamente é uma construção cidadã. A gente pode educar crianças para viver a cidadania, para respeitar o outro acima de tudo. Né? Como o companheiro falou da questão do preconceito é justamente esse conceito preconcebido que todo mundo tem. Eu tenho preconceito, você tem preconceito, ele tem preconceito. O problema é quando nós deterioramos nosso preconceito e transformamos ele em discriminação. Discriminação o que é? É negar direitos, negar acessos, é você agredir, você violentar e você matar por causa do seu preconceito. É justamente isso que a gente vem trabalhando e coibindo, e estamos totalmente abertos para discutir com todos os setores da sociedade sobre isso, porque acho que isso não é realmente só a nós, homossexuais, mas uma sociedade como um todo. Porque o Brasil, por sua pluralidade e diversidade, é um país que prolifera-se os preconceitos. Né? Você vê hoje, por exemplo, o preconceito contra as religiões de matriz africana, que precisam ser respeitadas também em sua fé. E você vê, por exemplo, templos que são invadidos e são depedrados. Né? Você vê comunidades, favelas, onde alguns setores religiosos, né, fazem com que as comunidades afro-brasileiras que estão ali dentro saiam fora da comunidade. A gente precisa garantir espaço para todo mundo. Professor Francisco Carlos Teixeira, e essa revolução aí nos padrões familiares? Sem dúvida nenhuma mudaram muito, né? São cada vez mais diversos, diferentes. Nós, na escola, na universidade e tudo, eu fui subsecretário de Estado, do professor Darcy Ribeiro e da professora Maria Daninhares, né? Nós, desde sempre, a gente percebeu uma coisa muito interessante, como os pais estão renunciando, né, à obrigação de educar os filhos, né, e entregando isso à escola. A escola é um lugar de instrução, não exatamente de educação no sentido mais pleno. Né? Seria muito importante que os pais estivessem juntos e, acima de tudo, tivessem a noção de que comportamentos violentos e discriminatórios não vão transformar crianças em adultos felizes. Porque o que discrimina, ele é infeliz.
né? Ele é profundamente infeliz. Eu fico pensando por que alguém fica tão preocupado que existam pretos, brancos, magros, gordos, gays ou héteros, etc. O que incomoda numa pessoa saber que o outro é gay? O que é? Tem alguma coisa esquisita nesse processo. Eu acho que a questão é como funciona a educação nesse sentido e chamar de volta os pais para eles pararem e pensar, fundamentalmente, que eles querem ter filhos que vão ser pessoas felizes. Isso implica, inclusive, né, em você conviver no seu ambiente com uma diferença. Não é o fato de você chamar, vem cá, pretinha, que você está sendo racista, né? Como você chamar o neguinho da beija-flor de branquinho da beija-flor. Isso não altera em nada, isso não é uma ofensa. Agora, a carga de ódio que muitas vezes isso tem dentro, você não vai despedir alguém, né, por causa dessa carga de ódio. Você não vai atacar pessoas na rua por causa dessa carga de ódio. É sobre isso que a gente está falando. E vejo a que ponto chega de querer fazer uma lei que o homossexual possa demonstrar sua afetividade em qualquer lugar. Veja bem, eu não vou de calção, se chegar a Dilma, a presidente da República, eu não vou, o cerimonial não vai me deixar entrar de calção, nem de bermuda. Tem que ser, tem uma cerimônia, tem uma cultura. E aí essa lei diz que o cara pode expressar em qualquer lugar. Então, numa palestra, um homem chega e cisma e vai beijar outro homem lá na frente daquela palestra. É uma coisa descabida, mas está previsto no PL. Por isso que a gente tem sido bem contra. A gente tem sido contra porque está escrito lá, eu vou ler aqui. Não adianta impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público em virtude das características da reclusão de 2 a 5 anos. Se você é heterossexual, vai ao cinema, abraça, faz um carinho ali, é o mesmo direito que a gente quer. Existem regras em espaços públicos também. Por exemplo, existe um restaurante aqui na Lapa que é proibido beijos ousados para todo mundo. Eu acho que isso deve ser cumprido. Acho que existem espaços e espaços. As pessoas precisam trabalhar com respeito. Eu quero ter o direito de andar de mão dada com meu companheiro, de beijá-lo onde é conveniente. Para resumir a ópera, todo mundo tem que ter esse mancol, é isso? Justamente, ser mancol e direito se iguais para todos. Então nós vamos encerrar, porque o tempo acabou, infelizmente. Nós agradecemos a participação do Júlio Moreira, presidente do Grupo Arco-Íris, do Samuel Malafaia, deputado estadual, pastor, do Francisco Carlos Teixeira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos deram a honra de participar desse debate. Até a próxima quarta-feira, aqui no 3 a 1, na TV Brasil.